parecer mais crente, né? Mais parecido pelo menos com ela, né? Porque se eu for parecido com ela, eu vou ser parecido com Cristo, né? Que Deus te abençoe e use a tua vida com graça, em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua filha nessa noite, Senhor amado, em nome de Jesus. Esconde ela no esconderijo do Altíssimo. Que ela continue sempre com esse coração, Senhor amado, meio, esse coração doce, esse coração preocupador, que se preocupa com as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, que está sempre lutando para ser mais e mais parecido com Cristo. Espírito Santo, em nome de Jesus, que tudo aquilo que a tua filha está semeando em ti, que ela venha colher 1000 vezes mais, Senhor amado, porque a tua palavra fala que aquele que sai semeando e chorando, voltará colhendo com júbilo de alegria. E nessa noite nós abençoamos a vida da nossa pastora, Senhor amado, e te pedimos, derrama graça, sabedoria, unção, e seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, filho. A graça e a paz do Senhor para a Igreja do Avivamento. Almas, células, famílias saradas. Ganhar, consolidar, discipular e criar. Amém. Quantos creem que o Senhor fala? Você crê? Quantos já viveram a experiência de entrar no quarto, fechar a porta e ouvir a voz de Deus? Você tem vivido essa experiência? Ou está com saudade de viver? Faz tempo que não vive? Quando eu estava preparando a palavra de hoje, eu lembrei de uma experiência que eu tive assim. Há um tempo atrás, exatamente 1 ano, porque eu fui lá no meu Instagram ver, porque na ocasião, naquele dia, por aqueles dias, eu fiz um vídeo sobre aquilo que Deus tinha falado. Então eu fui ver o vídeo para me lembrar exatamente quanto tempo fazia. E curioso que quando eu olhei ali, foi exatamente em maio de 2025, fazendo exatamente 1 ano. Naqueles dias, eu ouvi a voz de Deus dizendo audivelmente, de uma forma que soou tão forte no meu coração, 2 palavras. Ele disse assim: disse Jesus. Naquela hora eu entendi que era como se o Espírito Santo dissesse: Roberta, presta atenção no que Jesus falou. Roberta, presta atenção naquilo que Jesus disse. E intencionalmente, aqueles dias, eu comecei a estudar sobre as palavras de Jesus. Comecei a ler, mergulhar, entender, buscar, discernir, estudar mais profundo as palavras de Jesus. Dali nasceu uma parte do meu livro digital com esse subtítulo. Aliás, é um capítulo que eu fiz com esse subtítulo, Disse Jesus. E ali eu trago muitas citações das palavras de Jesus. E o título da mensagem de hoje é exatamente esse, Disse Jesus. 2 palavras. É muito interessante, igreja, nós lermos os evangelhos e identificamos que Jesus, ele não veio apenas ensinar doutrinas, mas Jesus, ele veio falar ao coração do homem. Jesus, ele veio confrontar o homem. Jesus veio chamar o homem para viver uma nova vida. E nós precisamos atentar para aquilo que Jesus tem falado. Jesus, ele nos chama para viver uma transformação de vida. E nós temos vivido em uma geração de muitas vozes, não é verdade? É a voz da internet, é a voz dos amigos, é a voz da cultura, é a voz das circunstâncias. Você sabia que as circunstâncias falam? Quantas vezes nós estamos dentro de alguma circunstância
e ela fala com você, e aquela crença que nós não devemos se mover por circunstância, mas pelo propósito, deve segurar você para não ouvir a circunstância. Porque muitas vezes a circunstância vai falar para você desistir. Muitas vezes a circunstância vai falar para você olhar para trás. Muitas vezes a circunstância vai falar para você não fazer alguma coisa a qual você deveria fazer. Ou deixar, ou avançar em algo que na verdade você deveria parar. Nós não podemos ouvir a voz da circunstância. Então nessa noite, eu quero perguntar a você, qual voz está governando a sua vida? Qual é a voz que está governando o seu dia a dia, o seu coração? Você pode curvar a sua cabeça? Eu quero orar nessa noite. Quero clamar que a graça do Senhor venha sobre nós e por sua graça, fidelidade, bondade, Ele possa falar conosco. Eu quero declarar que o seu coração nessa noite seja a terra fértil, a terra boa da parábola do semeador, porque a Bíblia diz ali que quando a semente foi semeada naquela terra boa, oh meu irmão, houve frutos. E eu declaro nessa noite sobre cada coração, frutos para a eternidade. Senhor, diante da tua presença, nós queremos aqui declarar que estamos rendidos diante de ti. Estamos, ó Deus, completamente submetidos à tua voz. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Não queremos ouvir a voz do homem natural, mas nós queremos ouvir a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite corações quebrantados, receptível, terra arada, preparada para receber a boa semente da tua palavra. Em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Mateus. Vamos abrir. Mateus capítulo 7. É sempre uma alegria, irmãos, estar com vocês. Mas também há um peso de responsabilidade ministrar a igreja de Cristo. A noiva do Cordeiro, né? A eleita, a amada. Você é assim, amada pelo Senhor, igreja do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. Amém? Essa é uma parábola que toda a igreja conhece. Tem alguém que não conhece essa parábola aqui? Toda a igreja conhece, né? Essa parábola. Mas eu preciso trazer um contexto para que você possa entender. Essa parábola ela está terminando o maior sermão, o sermão mais conhecido e maior em tamanho mesmo de Jesus, escrito na Bíblia, o Sermão do Monte.
O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, passa pelo 6 e ele finaliza no capítulo 7. São 3 capítulos com o Sermão do Monte. E durante todo o Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre humildade, sobre perdão, pureza de coração, amor aos inimigos, oração, jejum, ansiedade, confiança em Deus, prioridades do reino. E ele finaliza exatamente com essa parábola da casa edificada na rocha. E é como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta, pastor Miguel. É como se Jesus estivesse dizendo assim: e agora? O que vocês vão fazer com tudo que vocês ouviram? É como se Jesus estivesse trazendo essa pergunta, essa reflexão. Olha, eu ensinei sobre humildade, sobre jejum, sobre oração, sobre prioridades do reino. E agora o que é que vocês vão fazer com tudo que vocês ouviram? E aí ele traz essa parábola, falando exatamente do que ele espera que a gente faça com tudo que foi ouvido. E ele está aqui falando, né, da casa que é edificada na rocha, da casa que foi construída na rocha, a outra casa que foi construída na areia. E a casa que foi construída na rocha, tanto como a casa que foi construída na areia, passou pelos ventos, passou pela tempestade, passou pela toda aquela circunstância contrária. Ambas viveram a mesma tempestade, porém uma caiu e a outra permaneceu de pé. E por que uma permaneceu de pé? Porque estava na rocha. E estar na rocha, ele deixa muito claro nessa parábola, que é aquele que ouve e pratica a palavra. Eu quero que você imagine comigo, igreja, 2 pessoas que frequentam o culto, vem para o culto todo domingo, está na escola bíblica toda quarta, está nas células na segunda, levanta as mãos na adoração, escuta e adora o Senhor com os mesmos louvores, escuta as mesmas pregações, dia após dia, semana após semana, mas elas parecem exatamente iguais, porque elas estão ali na mesma prática e no mesmo cotidiano dentro da igreja. Porém, quando a tempestade vem, aí é que nós vamos ver a diferença. Por quê? Porque uma escolheu aquilo que ela está ouvindo, ela escolheu viver e colocar em prática. E a outra só está ouvindo, não está dando ouvidos. Porque, na verdade, queridos, quando você está em Cristo, é exatamente no dia da tempestade que vai revelar o teu fundamento. No dia de sol, escutando os mesmos louvores, ouvindo as mesmas palavras, né? Quando o sol está brilhando, você vê as 2 pessoas iguais. Tem cara de crente, cheiro de crente, jeito de crente. Mas quando a tempestade bate na porta dos 2, é que realmente nós vamos ver o fundamento. Se está vivendo aquilo que está ouvindo. Então eu faço essa pergunta mais uma vez para você. Qual é a voz que está governando a sua vida? Qual é a voz que está governando a sua vida lá na segunda-feira? Porque, irmãos, a voz do Senhor governar a nossa vida no domingo é fácil. Aqui no culto, às 2 horas de culto. Mas qual é a voz que está governando na segunda-feira, quando a tempestade bate lá na tua porta? Qual é a voz que está governando quando aquela pessoa pisa no teu pé, no teu calo? Qual é a voz que está governando quando alguém decepciona você? Qual é a voz que está governando quando tu está diante de uma escolha de obedecer a Deus ou fazer algo que tu sabes que vai ferir ao Senhor? Qual é a voz que está governando? E eu quero falar com você sobre 3 marcas
da palavra de Jesus. 3 marcas das palavras de Jesus. Primeira marca: as palavras de Jesus confrontam o nosso coração. No início eu falei que Jesus, ele não só ensinou doutrinas, mas ele veio para tocar o coração do ser humano. Ele tocava e ele continua tocando os nossos corações. A palavra de Jesus de consolo. Amém? A palavra de consolo. A palavra de promessa. O Senhor tem muitas promessas para nós. O Senhor tem fortalecido as nossas vidas. Quantas vezes você está fraco e se sente fortalecido pelo Senhor? Quantas vezes você sente que passou por um perigo e Jesus te livrou do perigo? Amém, pastor Miguel? Literalmente, né? Literalmente. Quantas vezes, querido, nós estamos fracos, abatidos, desanimados, sem força, mas o Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos segura pela sua mão direita. O Senhor é aquele que renova as nossas forças, como diz a palavra, e nos faz voar como águias, acima da tempestade. Eu amo a palavra do salmista quando ele diz que o Senhor é aquele que me faz caminhar altaneiramente, ou seja, acima da tempestade, acima da dificuldade. Há muitas promessas do Senhor para mim e para você. Há muita graça do Senhor. Há muito consolo do Senhor. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Jesus, ela também nos confronta. Ela confronta o nosso coração. O que dizer de Mateus 5:44? Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus 5:44. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É uma palavra fácil, igreja? É uma palavra de confronto. Por quê? Porque Jesus, ele alcança as nossas vidas para sermos novas criaturas. Ele alcança nossas vidas para sermos diferentes do mundo. O mundo nos ensina que a gente só dá o que recebe. Se alguém é bom comigo, eu vou ser bom também. Se alguém me ama, eu vou amar também. A palavra de Deus diz que os gentios fazem isso. É muito fácil amar quem nos ama. Amar quem cuida bem de nós. Amar quem estende a mão quando a gente precisa. Mas amar quem fala mal de nós. Amar quem nos persegue. Bem dizer quem nos persegue. É um confronto do Senhor. Essa é uma palavra de Jesus para mim e para você. E dentro dessa palavra eu lhe pergunto nessa noite: que voz tem governado a sua vida? Quando você escuta essa voz de Jesus dizendo para você: ame os seus inimigos. O mundo, quando o mundo fala um ensinamento contrário, que nós devemos amar somente quem nos ama, qual voz você tem escolhido dar ouvidos? O que nós podemos dizer do jovem rico? Quando o jovem rico esteve diante do Senhor, ele ali demonstrou que já cumpria todos os mandamentos. Mas Jesus disse: falta uma coisa, vende tudo que tem. Vende tudo que tem e segue-me.
que aquele jovem rico fez? Virou as costas para Jesus. É uma palavra de confronto. Quantas vezes Jesus tem dito para você: ei, deixa isso aí que você tem vivido e me segue. Quantas vezes Jesus tem dito para você: abre mão dessas coisas que você tem praticado e me segue. Como a pastora Rosier falou aqui na ministração. Como ela foi confrontada quando viu ali lendo na palavra, quando os discípulos largaram tudo, né? E ela mesmo, com humildade de coração. Isso é humildade de coração, irmãos. Você no púlpito admitir isso: Senhor, eu não tenho coragem ainda de largar tudo. Isso é humildade. Porque muitas vezes nós, como líderes, às vezes vestimos uma capa de perfeitos. Mas somos humanos igual a você. E quantas vezes eu também me sinto assim: ainda não tenho coragem de deixar tudo. Ué, pastora, você deixou já tanta coisa. Deixei nossa loja lá no Canindé, abrimos mão de tudo que tínhamos lá no Canindé, para ir ser missionário lá no Sítio Alegre. Uma terra que não conhecíamos, nem a terra e nem ninguém na terra. Mas eu ainda me deparo com coisas que me faz pensar assim: ainda não tenho coragem de deixar tudo. Aquele jovem rico, ele fez isso, ele não teve coragem. Mas a voz de Jesus nos diz nessa noite: largue e siga-me. Cada uma aqui está em um estágio. Cada uma aqui está em uma realidade. Cada uma aqui tem uma história. Cada uma aqui tem um desafio. E você sabe quais são as coisas que ainda você precisa deixar para seguir Jesus de verdade. A palavra de Jesus, ela tem confronto, igreja, para nós. Porque Jesus, ele deseja que eu e você nos pareçamos cada dia mais com Ele. Como diz o louvor: menos de mim e mais de ti. Menos da minha carnalidade, menos do meu eu e mais de ti, Senhor. Mais da tua presença, mais do teu cheiro. Irmãos, como é maravilhoso chegarmos em um ambiente e sentirmos o cheiro da presença dele. Você já viveu essa experiência? Sentir o cheiro da presença de Jesus. Sentir o toque da presença dele. Nós precisamos, igreja, ansiar por mais da presença do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ansiar a entrar mais no nosso quarto, fechar a porta, como eu abri aqui a introdução dessa palavra, e ouvir a voz do Senhor. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mais do Senhor. Nós temos que orar mais por fome da presença de Deus, igreja. Senhor, me dá fome de ti, desejo e anseio pela tua presença. Quantas vezes nós estamos cheios de fome e desejo por tantas coisas dessa terra, tanto entretenimento, mas não temos fome e desejo por mais da presença do Senhor. Mais do Senhor nas nossas vidas. O que falar, meu querido, de Pedro, quando ele ali pergunta ao Senhor quantas vezes, deveríamos perdoar quem nos ofende, se era 7 vezes, e o Senhor responde de uma forma inesperada. Jesus disse: não, Pedro, mais 70 vezes 7. Meu Deus, que palavra confrontadora, igreja. Jesus dizendo: olha, você tem que perdoar 70 vezes 7. Irmãos, isso até a gente pode fazer uma leitura como um perdão constante. Constante. Isso é uma palavra de confronto. Jesus, ele confronta a minha vida e a sua vida.
Disse Jesus, quando ele diz algo, é uma palavra de amor, é uma palavra de consolo, mas também é uma palavra de confronto. Quantos querem ser confrontados pelo Senhor? Aleluia! Não queira só a palavra de conforto e de consolo, não. Queira a palavra de confronto, porque no confronto nós somos tratados. No confronto nós somos transformados. No confronto, a transformação de vida. Jesus, ele nunca confronta para humilhar. Nunca. Irmãos, realmente vamos falar a verdade. Nem sempre, ou a maioria, ou posso dizer que sempre, dificilmente a gente vai gostar do confronto. Porém, Jesus, ele não confrontava para humilhar ninguém, mas ele confrontava para transformar. O confronto de Jesus é para transformar você. Quantos reconhecem que ainda precisa ser transformado pelo Senhor? Aleluia! Ele confrontava para transformar. Toda palavra de confronto que sai da boca de Jesus tem como objetivo produzir uma nova versão de nós mesmos. O confronto de Jesus tem esse objetivo: produzir uma nova versão de nós mesmos. Uma nova versão mais parecida com Ele. Uma nova versão mais cheia da presença dEle. Uma nova versão andando em obediência à palavra dEle. Uma nova versão alinhada com o céu. Essa é a nova versão que nós precisamos ter. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, eu quero viver uma nova versão. Aleluia! Quando Jesus confronta o coração, não é para nos afastar dele, mas para remover tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos dele. Aleluia! Jesus não falava apenas o que as pessoas queriam ouvir. Ele falava o que elas precisavam ouvir. Ele confrontou o orgulho, a hipocrisia, a religiosidade, a falta de perdão e o egoísmo. Jesus, ele falava não só aquilo que as pessoas queriam ouvir. Muitas vezes você vem para a igreja e você não vai ouvir só aquilo que você queria ouvir. Amém, igreja? Ou não amém? Você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Porque o Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações. É aquele que confronta para que haja uma transformação na nossa vida. Amém? Toda vez que lermos os evangelhos, devemos perguntar: o que Jesus está tentando mudar em mim? Toda vez que você é confrontado pela palavra do Senhor, nós precisamos parar e fazer essa pergunta: o que Jesus está querendo mudar em mim? Mas se nós ficarmos presos em uma visão de que já estamos perfeitos, ou já não tem mais nada o que mudar porque já fomos muito transformados, o trabalhar de Deus, ele é engessado na sua vida. Porque na verdade, igreja, até Jesus voltar, todos os dias nós precisamos da mão do oleiro sobre nós, nos transformando. Aleluia! Precisamos da mão do Senhor. Uma igreja madura não é aquela que apenas se emociona com a palavra. É aquela que permite que a palavra o transforme. Aleluia! A igreja madura, ela não se emociona só com a palavra, mas ela permite que a palavra de Deus nos transforme. Você tem permitido que a palavra transforme você? Quando você recebe um confronto do Senhor, você deixa o seu coração receptivo para aquela palavra? Você reflete, pelo menos, pensa sobre ela? Do que realmente você precisa ser tratado, transformado, moldado.
O que realmente a palavra precisa ainda fazer na minha vida? Você precisa sempre abrir o seu coração e refletir sobre isso. O segundo ponto, a segunda marca da palavra de Jesus, é a palavra de Jesus nos ensinam a viver alinhados com o céu. A palavra de Jesus, ela nos alinha. A palavra de Jesus nos confronta, mas a segunda marca, a palavra de Jesus nos alinha. Ele nos alinha. O problema não é a tempestade que vem de fora. O problema é quando há falta de fundamento por dentro. Porque se não há o fundamento da casa edificada na rocha, né? Não há rocha. Quando a tempestade vem, aquela casa cai. E a palavra de Jesus, ela nos alinha, igreja. Essa construção, ela fica alinhada sobre a rocha. E alinha a minha vida e a sua vida com o céu. Mateus 6,33. Abra comigo. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus alinhando você. Aleluia. Porque o reino de Deus possui prioridades. O céu possui prioridades. Como tem estado a sua vida? Qual prioridade você tem dado ao Senhor? Ao reino de Deus? Jesus, ele veio nos ensinar essas prioridades. O mundo, ele diz, busque primeiro o dinheiro, busque primeiro os cargos, busque primeiro o reconhecimento, busque primeiro o status. Mas a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus, ele está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, igreja, busque primeiro o reino de Deus. Alinhe as suas prioridades. Alinhe a sua vida com o céu. A palavra do Senhor, ela nos alinha. Jesus diz, busque o reino em primeiro lugar. Quando o reino, ele ocupa o primeiro lugar, as decisões mudam. Quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar, os nossos relacionamentos mudam. Quando o reino de Deus, ele ocupa o primeiro lugar, as nossas finanças mudam. Quando o reino de Deus ocupa o primeiro lugar, igreja, a nossa família, ela muda. Nós precisamos priorizar o reino. A vida próspera. A vida prospera quando as prioridades do céu se tornam as prioridades da terra. Ou seja, você ainda está na terra, mas as suas prioridades aqui na terra não é a terra. As suas prioridades aqui é o céu. As suas prioridades aqui é o Senhor. Quando você acorda, a primeira coisa que você pensa. O que é que você pensa assim que você acorda? Fala da sua prioridade. Pastor, eu acordo meia hora antes porque a minha prioridade é estar com o Senhor. Terceira marca. As palavras de Jesus são o fundamento para enfrentar as tempestades. Primeira marca, as palavras de Jesus nos confrontam. Segunda marca, a palavra de Jesus nos alinha. E a terceira marca, as palavras de Jesus são fundamento. Quem constrói a vida sobre as palavras de Jesus não vive sem tempestades, mas atravessa as tempestades sem desmoronar. Vocês entenderam aqui? Quem constrói a vida sobre a rocha, sobre a palavra
sobre a obediência, ele não vive sem tempestade. Vocês lembram que as duas casas enfrentaram a tempestade? A casa que foi construída na areia e a casa que foi construída na rocha. Ambas enfrentaram a tempestade. Ambas passaram pela tormenta. Ambas passaram pelos ventos fortes. Quem está passando aí pela tempestade? Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos pelas tempestades da vida. Passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos ventos fortes. Porém, a casa que ela é construída na rocha, ela não é livre da tempestade, mas ela é livre de desmoronar. Ela vai permanecer de pé. Aleluia! Não temas. Escute isso. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor te diz nessa noite. Não temas o vento forte. Não temas a chuva forte. Não temas essa angústia que você tem passado, que você tem enfrentado. Porque se a sua casa está na rocha, a sua casa não vai ser demolida por causa da tempestade. Aleluia. A diferença entre as duas casas não foi a tempestade. Ambas enfrentaram os ventos, a chuva. A diferença era o fundamento. Porque a palavra de Jesus é fundamento. Quem constrói sobre a palavra permanece. Quem constrói sobre suas próprias ideias cai. Você quer permanecer? Construa a sua casa na rocha. É o que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Olhe para aquilo que ele fala. Atente para aquilo que Jesus tem falado com você. Aguce seus ouvidos para aquilo que Jesus tem dito. Em um mundo barulhento, cheio de tantas vozes que nos confunde, que nos faz tomar as decisões erradas muitas vezes, nos faz tomar o caminho errado muitas vezes, você precisa acordar e atentar para aquilo que Jesus tem falado. O que Jesus tem falado com você nesses dias? Pastora, nada. Está em silêncio. Você tem aberto a Bíblia? Você tem tirado tempo para buscar a palavra? Escute aquilo que o Senhor tem falado nessa noite para você. Quem constrói o casamento sobre a palavra de Jesus, permanece. Quem constrói a família sobre a palavra de Jesus, permanece. Quem constrói o ministério sobre as palavras de Jesus, permanece. Quem constrói a sua vida sobre as palavras de Jesus, permanece. A grande pergunta desta mensagem não é só você conhece as palavras de Jesus, mas é o que você está vivendo das palavras de Jesus. O que você está praticando das palavras de Jesus. O que realmente você está aplicando daquilo que Jesus tem falado com você? O que tem feito parte da tua vida diária, da tua vida prática, do que Jesus tem falado? Quando Jesus tem mandado você perdoar aquela pessoa que te feriu, te magoou, e você tem escolhido guardar o rancor no seu coração. Quando Jesus tem dito para você abrir mão dessas ações que têm afastado você da presença dele. Quando Jesus tem chamado você para mais perto e dito, filho, filha,
entra no teu quarto, se ajoelha, eu quero falar contigo. O que você tem feito, aquilo que você tem ouvido de Jesus. Você tem correspondido? Você já falou com alguém no WhatsApp e aquela pessoa passou 5 dias sem lhe responder? Alguém já passou esse desagradável momento? De você falar com alguém, a pessoa passa 5 dias sem lhe responder? E o pior ainda, quando aquele pontinho fica azul, você sabe que a pessoa viu e não responde. Quantas vezes você tem feito isso com Jesus? Quantas vezes Jesus tem falado com você e você não tem correspondido? Quantas vezes Jesus tem dado para você uma direção e você tem tomado outra? Uma igreja forte não é formada por pessoas que apenas frequentam os cultos. Ela é formada por discípulos que ouvem e praticam a palavra. Jesus continua falando hoje através de sua palavra. E a promessa, ela permanece de pé, irmãos. A promessa de Mateus 7, 24, que lemos no início da ministração. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se ouve e pratica. Qual é a promessa? Será como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Os ventos vão vir, a luta vai vir, a chuva vai vir, a tempestade vai vir, mas ela permanecerá de pé. Aleluia! Queria convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos concluir essa ministração, essa reflexão. Hoje pela manhã, quando eu estava orando ali ao Senhor por uma palavra para essa noite, né? Ontem, quando o pastor Bosco falou comigo que a Mai estava doente, não poderia me ministrar, e eu fiquei, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? Irmãos, tem dias que o Senhor, ele vem com o fogo dele. Mas tem dias que ele vem só com um toque no nosso ombro, dizendo, ei filha, escuta o que eu tenho falado contigo. Eu sinto hoje o Espírito Santo fazendo só isso. Filho, filha, escuta o que eu tenho falado contigo. Dá ouvidos, corresponde. Estou me sentindo igual aquela pessoa que quando você fala e deixa você sem resposta por 5 dias. Abra seu coração para corresponder ao Senhor. Abra seu coração para corresponder àquilo que Cristo tem falado com você. Seja um filho obediente. Amém? Seja um filho que corresponde às palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus que você tem ignorado? Qual área da sua vida precisa ser alinhada com o céu nessa noite? E o que Jesus já falou que você precisa começar a praticar hoje? A palavra de Jesus, ela nos confronta, ela nos alinha e ela é o fundamento para que a nossa casa não caia. Aleluia! Fique de pé.
Comece a pensar aí no seu lugar, comece a pedir até o Espírito Santo mesmo, que fale com você o que é que Jesus já tem falado e você não tem correspondido. O que é que precisa ser alinhado na sua vida nessa noite? O que é que Jesus já tem falado e você precisa colocar em prática? Você só tem ficado na teoria com Jesus. Você ouviu já muito. Você já ouviu Jesus muitas vezes. Mas você só tem escolhido ficar na parte teórica. Deixa eu lhe dizer, a parte teórica não é o fundamento para que a tua casa resista à tempestade. O fundamento para que a tua casa fique de pé diante das tempestades é a prática. É ouvir o que Jesus disse e viver, praticar. Aleluia. Hoje é dia de você voltar a ouvir a voz que cura, que direciona, que abençoa e corresponder a essa voz. Você pode orar aí no seu lugar e dizer: Jesus, eu quero corresponder à tua voz nessa noite. Eu quero, Senhor, corresponder à tua voz. Eu quero ser um filho obediente que agrada o teu coração. Porque eu sei, Senhor, que somente a minha vida fundamentada na prática da tua palavra vai garantir que a minha casa permaneça de pé diante das tempestades. Porque somente uma vida alinhada com as palavras de Jesus é uma vida alinhada com o céu. E nós podemos orar nessa noite: Senhor, me dá um novo coração. Um coração que escuta a tua voz e corresponde a ela. Um coração que escuta a tua voz e obedece. Um coração sensível à tua vontade. Nos transforma, Senhor, dia após dia, que nós possamos ter ouvidos sensíveis à tua voz, Jesus. Que não venhamos ser enganados pelas vozes das circunstâncias, pelas vozes da cultura do mundo, pelas vozes dos amigos, pelas vozes da internet. Não, Senhor, que nós possamos discernir a tua doce voz e que nós possamos obedecer. Nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, e entregamos a nossa vida. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Deus, que não correspondemos ao Teu chamado, não correspondemos à Tua voz, não correspondemos ao Teu comando. Senhor, nós queremos alinhar o nosso coração nessa noite contigo e nos arrependemos de todas as vezes que não correspondemos, ó Senhor, ao Teu chamado e à Tua vontade. E queremos fazer o caminho de volta, Senhor, e verdadeiramente termos um novo coração, um coração obediente e rendido à Tua presença. Aleluia. Declare o que esse louvor diz: dá meu coração, dá meu coração segundo Deus.